Das 7 unidades de base do Sistema Internacional de Unidades, o quilograma ainda é a única que é definida em função de um objeto. Isso quer dizer que existe o quilograma dos quilogramas e ele fica guardado no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, lá na França, há pelo menos 128 anos. A atual definição da unidade de massa é exatamente a seguinte: o quilograma é a unidade de massa. Ele é igual à massa do protótipo internacional do quilograma. Ou seja, só existe um objeto no planeta que tem exatamente 1 quilograma. E é esse cilindro aí de altura e diâmetro de 39 milímetros. Ele é chamado de protótipo internacional do quilograma e também é conhecido como o Grande K. Antes dele, existiu o que hoje chamamos de quilograma dos arquivos. Ele é bem parecido com esse, só que totalmente feito de platina e não era muito resistente. Por isso decidiram criar o Grande K, só que dessa vez com uma liga de 90% de platina e 10% de irídio, muito mais resistente. E é aqui que entra o grande problema. A massa do protótipo internacional do quilograma está mudando ao longo do tempo. E como sabemos disso? O BIPM de tempos e tempos compara o Grande K com outras cópias que foram distribuídas pelo mundo. Basicamente, alguns países têm uma cópia do Grande K, que serve para fazer essas comparações e manter todo o sistema rastreável. Nesse gráfico, percebemos que as massas de algumas cópias oficiais estão aumentando ao longo do tempo em relação ao protótipo internacional, chegando a 50 microgramas em média de diferença. Apesar de não impactar no nosso dia a dia, para a ciência é alarmante. Sabendo disso, todo mundo ficou desesperado, a ponto de fazer uma comparação extraordinária em 2014. Até aqui ninguém sabe bem o que está acontecendo. Não sabemos se o Grande K está perdendo massa ou se as cópias estão ganhando massa. E como o quilograma é o quilograma, o nosso referencial, adotamos ele como perfeito, que dificulta bastante as coisas. O que poderia ajudar a desvendar esse mistério seria o sistema de medição utilizado, mas ele é apenas um comparador de massas, só serve para comparar massas entre dois objetos e mais nada. E em 2005 foi emitido um alerta de emergência para que os cientistas trabalhassem a todo vapor no intuito de redefinir o quilograma em função de uma constante fundamental da natureza. Não que só em 2005, mais de 100 anos depois, teve essa preocupação. Eles vêm trabalhando há pelo menos 40 anos. A diferença é que agora o bicho está pegando. Em 2014, na 25ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, que é uma reunião onde os chefões da metrologia tomam as principais decisões, bateram o martelo de quando essa redefinição do quilograma irá acontecer. Sabe quando? Ano que vem, em novembro de 2018. E digo mais, não é só a unidade de massa que vai passar por mudanças. Todo o Sistema Internacional de Unidades vai sofrer uma forte atualização. Inclusive, estão chamando de novo SI. Só o fato de redefinir o quilograma já interfere bastante nas unidades do SI, já que 3 das 7 unidades de base dependem inteiramente do quilograma. Mas isso é tema para os próximos vídeos. A unidade de massa vai ser redefinida em função da constante fundamental de Planck, assim como a unidade de metro é definida em função da velocidade da luz no vácuo. Antes de a gente continuar, precisamos entender o que é essa constante fundamental. E quem vai explicar para a gente da melhor forma possível é o nosso querido Ives Urquiza, do canal Física Total. Confere aí. Fala fera, tranquilo? Grande prazer estar aqui para contribuir um pouco nesse vídeo a convite do canal. A ideia é que a gente fale um pouco sobre a constante de Planck. Mas antes de falarmos especificamente sobre ela, é importante que você entenda que a física é uma ciência experimental. Ela é uma ciência de observação de fenômenos naturais e proposição de modelos. Esses modelos são baseados nas evidências experimentais e nas construções mentais. A física busca encontrar na natureza padrões, para que esses padrões possam ser modelados e a partir dos modelos a gente possa construir argumentos que nos permitam entender o fenômeno e antever resultados. A previsibilidade do que acontece é uma busca incessante da física. Então, para entendermos agora especificamente Planck, acompanhe na mãozinha.
Na época das pesquisas de Max Planck, se acreditava que a energia ela era irradiada de forma contínua. Só que isso não era o que mostravam os experimentos. Por conta da observação, Max Planck propôs, e por ser uma proposta e não uma lei, é chamado de postulado. Ele ainda não tinha demonstrado. Então, o postulado ou a proposta de Planck é que a radiação emitia energia de forma discreta. Discreto é sinônimo de descontínua. Discreta é o oposto de contínua. Ele emitia energia na forma de pacotes. Esses pacotes eram o que chamavam de quanta. E aí, experimentalmente, ele começou a estudar as radiações, medir a energia e perceber que existia uma relação entre a energia emitida e a frequência. Mais do que isso, existia uma relação de proporcionalidade direta. A energia irradiada era proporcional à frequência. E aí, quando a gente tem duas grandezas que são diretamente proporcionais, a razão entre elas é constante. E aí a gente encontra um padrão de repetição, que em física é muito relevante. Encontrando esse número, a gente batiza. E esse número foi batizado como H, a constante de Planck, que em números atualizados é aproximadamente 6,6, que multiplica 10 elevado a menos 34, olha como é pequeno, Joule vezes segundo. Então, a constante de Planck foi obtida numa relação experimental em que Planck media energias emitidas e frequências dessa radiação. E ele percebeu que a razão entre a energia e a frequência era constante, e essa constante, então, hoje recebeu de batismo o nome em homenagem a Max Planck, que foi o primeiro a propor que radiação era quantizada, ou seja, em pacotes, que a energia era irradiada de forma discreta, em pacotes ou quanta. Tranquilo? Os meteorologistas exigiram pelo menos 3 medições independentes dessa constante, 2 com incertezas menores que 50 partes por bilhão e uma com incerteza abaixo de 20 partes por bilhão. E por incrível que pareça, conseguimos as 3 medições em 3 experimentos independentes e todos com incertezas abaixo de 20 partes por bilhão. 2 medições utilizando o método da balança de Watt, uma no Canadá e outra nos Estados Unidos. Aliás, não é mais balança de Watt. Recentemente, os meteorologistas concordaram em chamá-la de balança de Kimball, em homenagem ao seu inventor Brian Kimball, que morreu ano passado. E a terceira medição pelo método de Avogadro. Basicamente, a balança de Kimball vai saber a força eletromagnética necessária para equilibrar 1 quilograma. Para isso, ela utiliza uma cópia do grande K. Conseguindo esse equilíbrio, se mede a constante de Planck. Tendo o valor da constante de Planck, a cópia do grande K não vai ser mais utilizada, porque agora a gente já sabe a força eletromagnética necessária referente ao equilíbrio de 1 quilograma. Já a técnica de Avogadro pretende contar o número de átomos presentes numa esfera extremamente redonda de silício 28. Com isso, se tem uma nova definição da constante de Avogadro com uma precisão incrível. E relacionando a constante de Avogadro com outras constantes, também é possível determinar a constante fundamental de Planck. A vantagem de se ter não só o quilograma, como todas as unidades definidas em função de constantes fundamentais da natureza, é que uma vez batido o martelo, você pode medi-las por diferentes sistemas de medição. No caso do quilograma, não só pela balança de Kimball ou pela esfera de silício 28, poderão ser criados novos métodos de medição, deixando tudo mais acessível. Inclusive, se você quiser fazer uma balança dessa, com uma precisão absurda, existem vários vídeos aqui no YouTube ensinando a fazer isso. Mão na massa.
Espero que você tenha gostado. Esse roteiro deu um trabalhão danado e certamente vale a sua inscrição se você ainda não é inscrito. Aproveito para agradecer ao tio Ives pela incrível participação. Se você ainda não conhece o canal Física Total, que eu acho muito difícil, vai lá e se inscreve, vale muito a pena. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e me diga aqui nos comentários se você já sabia dessa redefinição do quilograma. Tá bom? Valeu!